Olá, gente. Bom dia a todos. Bom, antes de tudo, a gente pede aqui para vocês fazerem um registro, caso ainda não tenham feito, por GDPR, privacidade, para continuar recebendo nossos comunicados. Tá, isso é só o comecinho para a gente iniciar de vez. E agora indo para a sessão. Bom dia a todos, sou a Bruna Gonçalves, para quem não me conhece, trabalho aqui na área de Partner Marketing no Brasil, na SAP. E, bom, já entrego esse programa de treinamento para vocês há algum tempo. Antes de tudo, gente, fiquei sabendo que está tendo uma outra sessão também de Blitz, né, se eu não me engano. Então, peço desculpa se eu tirei alguém dessa outra sessão e também se vocês estiverem assistindo a gravação porque não conseguiram subir ao vivo, também peço desculpas. Acho que vocês conhecem nossa estrutura aqui, a gente passou por algumas mudanças também, né, ultimamente, na área também de treinamento, a Lê Tavares saiu, então agora a gente vai se alinhar para isso não acontecer de novo, tá bom? Para vocês poderem aí participar da nossa sessão sempre ao vivo, podem contar com o nosso apoio e alinhamento para que isso não ocorra, tá bom? Peço desculpas mais uma vez. Então, gente, entrando um pouquinho no conteúdo, na verdade, agora no final do ano, né, que a gente já se aproxima mais da reta final, esse, na verdade, é o penúltimo treinamento, seria o último, a gente vai entregar mais um em outubro, e aí a gente finaliza esse programa pelo ano, né, então a ideia é a gente revisar alguns pontos importantes para a criação de uma campanha de marketing, né, talvez nada seja assim tão novo para vocês, eu sei que todos já estão super brifados, né, de dicas, modelos de campanha, mas na verdade é mais para que a gente não vá naquele modo automático, né, só executando e que a gente possa realmente planejar e pensar um pouquinho fora da caixa, fora do nosso modo automático do dia a dia, tá bom? Essa é a ideia. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer problema também com áudio, enfim, ou alguma dúvida durante a sessão, não precisam esperar até o final, fiquem à vontade para mandar aqui na parte de perguntas e respostas do webinar, tá? Que eu vou vendo durante a sessão, a gente vai conversando, a ideia é que seja uma coisa interativa mesmo, tá? Então, se vocês tiverem também algum feedback para compartilhar, enfim, de alguma campanha que vocês executaram, fiquem à vontade aqui na parte de perguntas e respostas, tá bom? Na verdade, a gente, infelizmente, né, não tem áudio aberto para vocês, eu adoraria, mas é por questão também para não virar uma bagunça com tanta gente, mas enfim, a gente se fala por chat, vocês escrevem e eu respondo por voz, tá bom? Então vamos lá. Começando o nosso conteúdo, acredito que isso não seja novo para vocês, né, em relação à mudança do comportamento de compra, né, que a gente falava muito de um funil, e agora a gente fala muito mais de um processo contínuo, né, um processo que não tem exatamente o início e o fim, né, ele tem um início, claro, só que o início não é mais drivado por nós, e eu vou entrar mais em detalhes disso ao longo da sessão, mas isso quer dizer que o pessoal, né, nossos prospects, futuros clientes, eles fazem as buscas por conta própria, então a gente não tem controle e nem visibilidade, muitas vezes, de onde começa o funil, né? Então, por isso a gente fala de um ciclo. E, enfim, isso a gente já lançou, deve fazer uns 2 anos aqui na SAP, que é o modelo que a gente tem trabalhado também. E essa estrutura, que são 6 etapas agora, né, ao invés de 3, que a gente trabalhava antes, é mais para que a gente saiba se a gente está tocando, né, de maneira geral, todas as fases, né? Então, tem a fase do lado direito, que é a fase de pré-venda, né? Vocês podem ver aqui que a terceira etapa do lado direito é a compra. E depois, né, tão importante quanto a fase da direita é a fase da esquerda aqui da roda, que é o engajamento, a otimização e aí, por fim, a expansão, que é o cliente, ser um cliente referência, o cliente está super feliz com a compra da solução, né, no nosso caso, e que ele venha comprar novamente ou fazer, enfim, a renovação, se for uma venda cloud, né, que é a tendência. Então, faz muito sentido para nós falar desse ciclo, principalmente por conta desse modelo de subscrição, né, que vem tomando cada vez mais força. Então, super importante a gente ter em mente essa roda, mais para que a gente consiga estruturar o nosso plano de acordo com isso, né? Claro, não precisa ser sempre
tão super assim na teoria, mas é importante para quando a gente vai fazer o nosso planejamento do trimestre, do ano, que a gente tenha isso em mente, tá bom? Então aqui, né, porque os clientes podem mudar e o custo de perder um cliente é muito grande, né, porque o custo de manutenção de você manter o cliente é muito menor do que o custo de aquisição de um novo. Então, consequentemente, para nós é super prejudicial perder um cliente. Por isso a gente tem que pensar também com a cabeça de marketing e de geração de novos negócios a partir da nossa base existente, né? E aqui, gente, um dado curioso, enfim, que a gente traz super para a realidade nossa de B2B, né, que business to business, acho que todo mundo conhece o conceito, e mais de 60%, isso, se não até mais, né, se a gente pegar o nosso público, acredito que seja até mais, usa o celular antes, enfim, de computador, desktop, notebook, para realizar qualquer atividade online, né? Então, seja para um LinkedIn, seja para buscas em geral no Google, né? Cada vez se torna mais fácil esse acesso mobile, né? Então, é tudo muito rápido. E o envolvimento também muda um pouco com isso, né? Porque em tempo real, realmente, mandar notificação, por exemplo, ter o website otimizado para mobile, tudo isso fica cada vez mais importante e relevante. Né, o que antes era suficiente, né, vamos criar um novo website. Aí você vê o website aqui no notebook, está funcionando bem, está lindo, ótimo. Isso não é suficiente se não tiver otimizado também para mobile, né? Então essa é uma dica super importante para você sempre que forem, né, trabalhar, seja uma atualização, seja na criação de uma interface nova, sempre checar se está otimizado para mobile, né? Não é a mesma ferramenta, enfim, são umas features diferentes para que ele seja bem otimizado, que seja rápido, funcione bem e tenha uma interface amigável para mobile também. Tá? Porque realmente, cada vez mais, né, as pessoas vão usar muito mais mobile para tudo, né? Para busca, para negócio, para e-mail, enfim, em geral mesmo. E aí aqui, gente, focando um pouquinho em relação a vendas e retenção de clientes, né? Então, a gente aqui fala que os dias de push marketing já se foram, né, quando a gente focava todos os nossos esforços e todo o nosso budget em push marketing, que não faz muito tempo, né? Então, no mundo digital, a informação ela está amplamente disponível, né? E a gente tem que pensar na realidade, né? Não importa a maneira que a gente acha que deve fazer, tem que realmente pensar em como o mercado está funcionando e o comportamento de compra mudou, né? Isso é incontestável. Então, a autoeducação, como eu falei para vocês no começo da sessão, ela realmente domina nesse estágio inicial, né? Ou seja, a autoeducação, ele vai fazer as buscas por conta própria. Ele não vai procurar nossa equipe de vendas, nossa equipe de pré-vendas, enfim, ele não vai procurar a gente diretamente, né, o prospect ou nosso futuro cliente. A gente tem que, então, trabalhar no inbound, né, que a gente conseguir trazer essa pessoa até nós, de maneira orgânica, né? Assim, de maneira realmente que a pessoa queira chegar até nós e faça as buscas dela sozinha, né? Que a gente não peça para ela entrar em contato para fornecer alguma informação, uma educação sobre a nossa solução, né? Então, realmente, a tendência é que os prospects façam as buscas sozinhos, por conta própria. Se eles acharem que a gente é um fornecedor interessante, tem uma solução boa para oferecer para eles, aí sim eles entram em contato conosco, tá? Antes disso, não. Então, nessa fase bem inicial, por isso que eu falei, tem um começo, mas o começo não é mais um estágio tão inicial assim, né? A gente não tem nem visibilidade do começo. Por isso, marketing de conteúdo também se torna cada vez mais importante, cada vez mais relevante. A gente não é suficiente ter uma campanha, por exemplo, de marketing digital com web banners falando um pouquinho, né, uma, duas frases sobre a solução. Isso não é mais suficiente, porque não, a gente vai abrir, né, começar a abrir uma porta, mas aquela pessoa espera encontrar mais. Se ela gostar daquela porta aberta, ela vai querer ver mais informação sobre aquele assunto, seja num blog, seja na própria página do LinkedIn ou do Facebook da empresa de vocês. Então, realmente,
ter esse conteúdo bem criado, e mesmo que não seja, e aqui é super importante, que não diga um conteúdo de vendas, é um conteúdo muitas vezes até mesmo educativo, né, para a pessoa realmente entender sobre aquele assunto, por exemplo, uma solução na nuvem. A gente explicar, colocar um blog post ou qualquer tipo de conteúdo explicando os benefícios de ter uma solução na nuvem. Né? Isso totalmente aberto, não precisar pedir para a pessoa, enfim, se inscrever para receber esse conteúdo. Isso faz parte desse novo modelo, né, de geração de demanda, que começa com a pessoa fazendo as buscas e a gente oferecendo conteúdo para a gente ser relevante nessas buscas. Tá? É basicamente isso. Tá? Então, aqui também em relação à fidelização dos clientes, que é super importante a gente conseguir, como eu falei, ter um custo menor, né, de marketing mesmo, de geração de novos negócios. Se a gente conseguir fazer isso com clientes existentes, o custo-benefício é muito mais vantajoso para nós, né? E em relação a essa fidelização, gente, na verdade, tudo se resume a alguns princípios-chave que são centrados principalmente no relacionamento e na confiança. Então, se não existir o relacionamento e a confiança, não existe uma parceria, né? E muito menos uma parceria de longo prazo entre o cliente e o fornecedor. Então, a gente, quando fala de solução, né, aqui todo o conteúdo está voltado para B2B em geral, tá? Claro, isso para varejo já mudaria um pouco. Mas, no nosso caso, B2B, principalmente venda de solução, faz muito mais sentido ainda, né? Que tenha essa parceria, que tenha essa confiança. Então, a pergunta principal aqui é como a gente está fazendo, né? Se a gente está trabalhando dentro de casa para assegurar, de fato, essa fidelidade, né? A gente sabe se nosso cliente está feliz? Você tem feito pesquisa, tem uma equipe ou de pós-venda, ou tem alguma estratégia dentro de casa para fidelizar esses clientes? Né? Então, é importante a gente ter isso mapeado como parte da nossa campanha inicial de geração de demanda e de marketing. Tá? Não só a aquisição de novos, mas também a manutenção dos existentes, podendo muitas vezes fazer um cross-sell, um upsell, além da renovação, né? Se for, por exemplo, um modelo de nuvem, tá bom? E aqui falando um pouquinho, essa sessão não é voltada, né? A gente teve uma sessão já no começo do ano de Modern Marketer, que era focado no profissional de marketing, nos novos papéis, né, do profissional de marketing. Aqui não é o foco, é só de maneira breve, o que mudou, né, no papel em geral do profissional de marketing. E há alguns anos lançaram, enfim, falava bastante do marketing 3.0 e agora já tem o 4.0, tem gente que fala que tem o 5.0, enfim, a mudança tem sido muito rápida. Mas, na verdade, isso traduz basicamente o que a gente passou até agora e o que vocês já conhecem, que é o quê? É a humanização, é o digital, é a gente trabalhar tudo, se possível, em tempo real, otimização em mobile. Então, diz respeito ao digital junto com a humanização. Né? No 3.0 era mais a humanização. Então, não tratar os clientes muito diferente um do outro, né? Não vamos tratar de maneira massiva, vamos fazer uma coisa humanizada, esse era o 3.0. E agora o 4.0, essa humanização continua super importante e relevante, né? Conseguir chegar cada vez mais próximo do problema e dos KPIs, enfim, da realidade de cada pessoa. Então, a humanização, a segmentação, que era o 3.0, seguem a todo vapor, né? Não caiu nada disso. E o 4.0 já é mais em relação ao digital. Aí aqui tem esses três efeitos, né? O efeito Google, o efeito redes sociais e o efeito serviços. Então, no caso, o efeito Google, simples, né? As pessoas buscam por informações, como eu falei, deixa eu só perguntar. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque uma pessoa disse que a apresentação está sem som. Se vocês podem só responder se vocês conseguem me escutar, por favor, senão a gente resolve aqui se tiver algum problema. A apresentação está sem som. Acho que está tudo certo, né? Tá. Se alguém tiver com algum problema no áudio, me avisem, tá bom, gente? Por favor.
Então, vamos lá. Então, voltando para o efeito Google, efeito redes sociais, efeito serviços. No caso, o efeito Google é justamente a busca de informações, né? Obrigada, gente. Recebi todas as respostas. É que elas demoram um pouquinho, agora eu consegui receber. Obrigada. Recebi tudo junto, todo mundo bem. Acho que no caso deve ser a conexão mesmo. Então tá, e aí voltando, né? Desculpa, gente, a parada. O efeito Google, na verdade, a busca de informação é o que eu falei para vocês, as pessoas não querem mais receber nosso contato inicial, elas vão buscar no Google e por isso tão importante ter uma campanha de marketing digital muito bem criada, né? Então, só uma informação extraoficial, a gente aqui na SAP está recebendo, até todo mundo de marketing vai receber um curso também super detalhado, super técnico de marketing digital, porque existem muitos conceitos, né, que a gente, na verdade, conhece, mas não conhece com tantos detalhes. E, enfim, por exemplo, otimização, né, do website, utilizar keywords, né, as palavras-chave, para conseguir ser encontrado no Google. São coisas cruciais, né, não é nem mais assim, quero me diferenciar. Na verdade, se você quiser geração, precisa trabalhar dessa maneira, né? Com super otimizado e alinhado sua estratégia com as ferramentas mesmo de digital. Então, caso você, por exemplo, não execute isso em casa, que também não tem como a gente ser profissional de tudo, né? Um profissional só de marketing ou geração de demanda, fazer prospecção ativa, fazer toda essa campanha digital, executar ferramentas, humanamente impossível. Então, nesse caso, vocês podem, por exemplo, contratar uma agência. Caso vocês precisem de alguma sugestão, de alguma ideia de agência, a gente tem algumas no nosso catálogo de benefícios. E também podem perguntar direto para mim, que eu compartilho com vocês algumas sugestões também, se vocês não encontrarem por lá ou preferirem falar diretamente comigo. Aí eu passo algumas sugestões que a gente já trabalha e confia bastante. Tá? E aí, pessoal, também para finalizar, efeitos redes sociais, efeitos serviços, redes sociais também, né? É a conectividade, agilidade, a gente vê grupos que antes existiam pessoalmente a cada 5 anos, agora as pessoas conseguem criar um grupo de um assunto específico, por exemplo, no LinkedIn, compartilham daquele assunto com bastante frequência, compartilham notícias, informações, updates, tudo isso. E, enfim, isso é muito bom, por um lado, né? Mas, por outro, da mesma maneira que uma notícia boa, né, ela vai ser passada para 2 pessoas, uma notícia ruim vai ser passada para 10. Então, super importante também monitorar as redes sociais, compartilhar conteúdo, claro, para as pessoas confiarem na gente, enfim. Mas também ficar muito esperto com isso, tá? Todas as notícias se propagam super rápido. E também aqui, para finalizar, efeitos serviços, que na verdade o efeito serviços desse marketing 4.0 é basicamente você oferecer o serviço e não o bem, o produto, né? Então aí a gente fala de Amazon, de iTunes, Netflix, Uber, Airbnb, nenhum desses tem o produto em si, iFood, né? Então o serviço, né, como um facilitador do bem, né? O serviço se torna também cada vez mais relevante nesse novo modelo de marketing, que não é mais nem tão novo assim, né? Que já existe há algum tempo. E aí, muito importante também, gente, quando for criar esse plano, integrar com todas as áreas da empresa, né? Então, realmente, se alinhar com o pessoal de vendas, de pré-vendas, de geração de demanda, com todas as outras áreas, né? Se você for de geração, com as pessoas de todas as áreas, até mesmo de financeiro, para saber o quanto espera de revenue, enfim, para conseguir ter um KPI em comum, atribuir quais vão ser as prioridades, né, para realmente evitar que haja aí um desalinhamento total e cada um caminhe para um lado, né? E aí assim a gente consegue até priorizar os recursos, otimizar a verba, né, aproveitar alguma ação e já cobrir diversas áreas da empresa. Então, super importante se integrar de fato e trabalhar junto, né? Não é uma apresentação do que o marketing, geração de demanda está fazendo. É um trabalho de fato em conjunto. E aqui, né, bem do nosso costume, né, estar sempre onde nossos clientes estão.
Por isso, a gente fala tanto de digital, enfim, é a maneira mais acessível dos nossos clientes, né? De mais fácil acesso. Então, a partir daí, aqui tem várias ideias, várias dicas de plataformas, né? Não é só LinkedIn, né? A gente fala também de Facebook, até de Instagram, que a gente tem até um da SAP mesmo, Instagram corporativo. Então, é você conseguir estar presente, né? E eu não digo estar presente para você tentar vender, para você gerar demanda de fato, né? Nessa presença. Esse estar presente é para que lembrem de você, vejam que você está humanizando sua marca, por exemplo. Isso é um posicionamento super bom, super importante. A SAP tem feito bastante, né, compartilhar algumas coisas, por exemplo, de bastidores ou de diversidade, inclusão, temas que são temas importantes para todos nós, né, como pessoa mesmo, que interessam e que acabam agregando valor para a nossa marca, né, para a nossa empresa. Então, estar presente não quer dizer estar presente com um conteúdo de vendas. Você pode estar presente humanizando sua marca, compartilhando esses momentos, enfim. E pode também, claro, estar presente compartilhando um conteúdo educativo, né? Então, conteúdos de mercado, conteúdos que possam interessar, né, assim, aquela pessoa como uma aprendizagem e não necessariamente como já um passo anterior à compra de uma solução sua, tá? E aí aqui, tudo isso, né, atrelado a esse conceito, que é o conceito que a gente vem ouvindo cada vez mais também, de customer first, foco no cliente. Então não tem como a gente criar algo sem se colocar de fato no lugar de quem vai receber a nossa campanha, sem se colocar no lugar do nosso cliente, do nosso prospect, né? Então, realmente, pensar num relacionamento, pensar que a gente está trabalhando com pessoas, né? A gente vende para a empresa, mas no final quem dá a canetada final são pessoas. Então, humanizar, trabalhar de maneira realmente próxima, mostrar que você se importa, né? Enfim, por isso tão importante que marketing e vendas estejam alinhados, né? Senão, de fato, não adianta ter uma campanha excelente de geração, chega e a pessoa de vendas também tem um perfil super agressivo, um perfil que não se importa com o cliente, que só se importa realmente com o que ela vai vender, né? Então, por isso é importante que esse conceito de foco no cliente esteja em toda a empresa, né? E que o foco inicial e que todo mote para a construção de uma mensagem, para a construção de uma campanha, seja atender às necessidades daqueles clientes, né? De maneira, claro, positiva, que você ofereça uma solução, que você supere as expectativas do cliente, do que ele espera, né? E aí, claro, se ele já é um cliente atual, ele vai focar o quê? Isso vai levar o quê? Vai levar a fidelização dele, né? Então, vai dar continuidade no relacionamento com a sua empresa. Então, sempre esse conceito, tá, gente? Seja no pré-venda, seja no pós, seja na geração, sempre a gente se colocar no lugar do nosso prospect ou cliente. E aí aqui, pessoal, eu coloquei esse slide porque é um tema que gera bastante polêmica, assim, polêmica não no sentido ruim, mas discussão, né, assim, em alguns alinhamentos, que é como a gente lida com o marketing atual, né, sendo online e offline, né? Então, existe muitas barreiras já no marketing offline agora, né? Vamos fazer eventos, não, vamos fazer digital, agora só digital. E na verdade, aqui a gente fala bastante de marketing multitoque, né? O marketing mix. Então é a gente escolher quais ações vão ser usadas em qual fase. Né? E mais uma vez aqui, como eu sempre digo, não é uma receita de bolo, não tem o certo e o errado. Né? Se tivesse, seria muito mais fácil, mas nenhuma empresa tem. O que existe aqui é tentativa e erro, que sempre vai existir. Né, gente? Sempre vai surgir alguma plataforma nova, sempre vai surgir uma nova ideia, uma nova maneira de posicionar sua solução. Então, é checar o que dá certo e o que não dá, né? E para isso, estabelecer KPIs, saber qual vai ser a métrica, né? Para você mensurar se teve sucesso ou não, para saber focar no que você vai continuar fazendo, enfim.
Mas importante que a gente tenha esse conceito de que não está errado fazer offline, assim como não é garantia de sucesso investir em marketing online. Tá? Se não tiver uma estratégia muito bem desenhada, se não tiver a sua proposta de valor muito bem posicionada, né, você não vai ter sucesso com o marketing online também. Né? Não é isso que vai trazer o sucesso em si, não é a ferramenta, né? Não é compartilhar por si só. É o conteúdo, é como você vai fazer, qual a cadência, né, que você vai compartilhar esse conteúdo. Então, o marketing tradicional, por exemplo, não dá para fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez, né, só com ferramentas tradicionais. Então, agora existe esse mix na prática mesmo. A gente faz uma campanha online, compartilha um conteúdo bacana, blog post, compartilha em redes sociais, e aí a gente pode fazer depois, no final dessa campanha, um convite, por exemplo, para um evento físico, né, para um jantar de relacionamento, algo assim. Então, na verdade, é um mix, trabalham em conjunto, um se une ao outro, né, nessa estratégia. Não existe barreira, não deve existir barreira entre o offline e o online. Então, a gente, como empresa, deve sempre ter o mesmo tom de diálogo com o nosso consumidor final ou com o nosso prospect, né? Deve ser uma conectividade entre as duas, um alinhamento, algo que realmente se encaixe, tá? Então, se a gente não conseguir estabelecer isso, também a gente acaba tendo um problema, né, de qual vai ser a voz da nossa empresa. Então, sempre pensem nisso, façam um marketing mix, né, pensem quais vão ser as estratégias que vão ser utilizadas, e aí contempla tanto online quanto offline. A gente tem um treinamento também, gente, de marketing mix modeling. A gente gravou esse ano, a gente apresentou ao vivo, né? Mas tem a gravação também, caso vocês tenham interesse, porque lá eu entro com mais detalhes em todas as componentes, enfim, tudo que consiste esse marketing mix modeling, que é o marketing multitoque, em linhas gerais, tá bom? Então, aqui, estar presente, né, mais uma vez, focar no conteúdo que vai ser entregue. Então, gente, aqui entrando um pouquinho mais em detalhes em conteúdo, quando vocês forem traçar uma estratégia de conteúdo, e essa estratégia de conteúdo que eu digo não precisa ser algo super complexo, tá? É mais assim, qual conteúdo em cada fase eu vou entregar. Então, vocês têm aquela roda com as 6 fases, vocês pensam no conteúdo em cada uma delas, que vocês acham que seria um conteúdo interessante, por exemplo, para quem está fazendo a busca lá por conta própria, né? Que agora é o início, que a gente não tem visibilidade direta do início, muitas vezes. Então, qual conteúdo vai ser entregue aí? Ah, tá, depois a pessoa gostou da gente, está tentando escolher o fornecedor, qual conteúdo você coloca nesse caso? Você pode colocar, por exemplo, um conteúdo de caso de cliente, para tirar um pouco da dúvida, né? Para a pessoa realmente ter você como plano A de compra. Então, é esse tipo de conteúdo de estratégia que a gente diz, né? Para você pensar em qual canal vai ser compartilhado esse conteúdo, em qual fase também, né? Não adianta a gente colocar conteúdo só para uma fase pré-venda, né? Que aí seria o conteúdo, por exemplo, de caso de sucesso, conteúdo fazendo uma comparação entre a sua empresa ou a sua solução, né? E a da concorrência. Então, esse tipo de conteúdo jamais é um conteúdo logo pré-venda. Então, não é suficiente ter só um tipo. Por isso, é legal mapear, né, estar presente em diversos canais e ter também conteúdo para distintos aí tipos de maturidade, né, do cliente, dependendo da fase que ele tiver. E aí aqui, o momento wow do Marketing 1.0, parece que agora a gente sempre quer, né, chegar nesse momento wow, que quem participou do nosso evento semana passada, a gente entregou algumas experiências aí que seria mais ou menos isso, né, que foi algo bem marcante, que são memoráveis, enfim. E aí isso seria mais ou menos esse momento wow, né, por exemplo, lá nas nossas experiências, na quadra de basquete, tudo isso a gente tenta criar realmente, além de um envolvimento de conteúdo, além do que a gente já praticava, o Marketing 0.0, 4.0, mais uma variável dele é em relação à experiência. É você criar experiências memoráveis, únicas, que a pessoa se lembre de você, não só em relação a conteúdo, mas que traga aquela sensação boa,
de lembrar de você, da nossa solução, enfim. Tá, isso, mais uma vez, tem muito a ver com a humanização, né? Porque é algo que deve ser feito de pessoas reais para pessoas reais, apesar de sermos B2B, como eu falei, vendemos para pessoas, né? Então, é investir nesse marketing que a gente diz que é o marketing 360 graus, né? Onde envolve, além de tudo, né, que a gente já revisou aqui, essa experiência do usuário, né? Então, aí as ferramentas, elas se integram para lembrar, enfim, para criar uma lembrança marcante para o consumidor. Tá? Então, ele vai ser muito mais que um cliente, vai se sentir muito mais próximo de você. A parceria para o cliente existente, ela aumenta, né? Fica mais fidelizada. E para um cliente, né, possível cliente, para um prospect, também acaba te aproximando dessa pessoa e te trazendo um pouco mais de chance mesmo de se diferenciar da concorrência, oferecendo essas experiências, tá? Isso, eu acho que é o conceito um pouco mais novo do 4.0 que a gente diz, que é o novo modelo de marketing, tá? Que é em relação à experiência. E aí, finalmente, né, a gente pode abandonar essa versão simplista, né, sobre o digital, que a gente fala muito, e entender que, na verdade, o que importa é o planejamento, né, é o online, o offline, a experiência, tudo isso ser uma coisa só na cabeça do nosso prospect, do nosso cliente, né, ele não se importa, por exemplo, se é online, se é offline, se a gente está focando na experiência, isso é algo nosso, né, para o nosso cliente final ou para o nosso prospect, o que importa é como a gente se posiciona e qual a imagem que ele vai ter da nossa empresa como um todo, tá? Então, tudo vira uma coisa só. Essa é a ideia e por isso a gente diz, né, desse marketing multi-toque, que o objetivo dele no final é o mesmo, tá? Seja online, offline, experiência. E aí aqui, pessoal, para a gente ir para a reta final aqui da sessão, quais ações de marketing realizar? Tem algumas dicas de ações de marketing. Antes de tudo, aqui ele fala que metade, aqui, vamos ver, acho que ele estava meio, a animação está meio cortada, mas, enfim, em linhas gerais, o que ele diz? Que metade da verba, né, que ele gasta em marketing, né, advertising, é perdida. O problema é que ele não sabe qual é a metade, né, e essa afirmação acho que todo mundo já ouviu alguma vez, é bem conhecida, e é antiga também. Mas ela pode ser trazida até os dias de hoje, é um problema que sempre existiu e ela acompanha até os dias atuais. Se a gente não tiver, como eu falei, uma estratégia muito bem traçada, isso realmente, o digital não é garantia de retorno, né? Se a gente não souber mensurar e não planejar desde o princípio mesmo da campanha, como a gente vai mensurar, né? Porque pode ser que a sua campanha, por enquanto, por exemplo, seja de awareness, pode ser que seja uma campanha de posicionamento de marca, pode ser que seja uma campanha mais agressiva de clientes de uma outra empresa que você quer trazer para a sua base, né? Então, cada campanha vai ter um objetivo, cada campanha vai ter um KPI, né? Mais uma vez, não tem qual o KPI correto. O importante é você saber qual é o seu e como você vai mensurar. Levantar, antes de começar qualquer campanha, essas informações. Tá? Realmente, o que vai me dar resultado, né? Qual o resultado que eu quero, como isso está atrelado com os objetivos de negócio e como eu vou investir para ter um bom retorno, né? Para você realmente se aproximar, né, o máximo possível, como eu falei, é tentativa e erro também, mas se aproximar desses objetivos para saber aí, no caso, qual metade está dando certo, né? Senão, o digital por si só também não vai responder essa nossa pergunta, tá? E aí, para a gente revisar aqui as dicas para criar um plano de marketing, começando do começo, planejamento, né? Identificar a necessidade, identificar o público-alvo. Você pode ter algumas campanhas, não precisa ter uma só, então você pode ter diferentes públicos-alvo, claro, cada um para uma campanha, e você pode ter alguns perfis também de personas, né, de público-alvo dentro de cada campanha.
E é importante que trace isso logo do começo, claro. É simples, mas às vezes quando a gente... Até aqui, tá, gente? Como eu sempre falo, a gente não está isento disso, não. Às vezes chega um budget, tem que consumir muito rápido. Enfim, é importante a gente sempre ter tudo isso mapeadinho para não se esquecer de nenhuma fase antes de lançar uma campanha. Apesar de parecer super simples, no dia a dia pode ser que aconteça de alguma coisa passar. Por isso é legal ter um checklist de campanha, né? E aqui, em relação aos objetivos de marketing, como eu falei, aqui acho que a chave é os objetivos de marketing ou de geração de demanda, enfim, estarem totalmente integrados aos objetivos gerais de negócio, ou seja, a contribuição de marketing vai contribuir diretamente com o plano de negócio. Não faz sentido que os objetivos de marketing caminhem separados dos objetivos de negócio, né? Então, estabelecer KPIs que realmente façam sentido para ambos, tá? Assim, vocês conseguem caminhar juntos e sem nenhum atrito, conflito, enfim, de budget, de próximos passos e tudo isso. Aqui também, com certeza, todo mundo já ouviu falar, mais uma vez é mais um guia, né? Que são os 4 Ps. Né, que também, gente, já existem várias outras teorias de P's, já surgiram vários P's e outras letras, enfim. Mas aqui é o básico para a gente, enfim, não precisa ser muito elaborado, a gente tendo isso em mente e conseguindo traçar o plano, já a chance de sucesso já é alta. Então, é a gente realmente pensar, se está tudo alinhado, esses 4 P's, né? Muitas vezes a gente vai traçando o planejamento, depois vê que existe algum problema, né, que, por exemplo, o preço não está de acordo com a praça, que na verdade aqui a gente pode dizer, né, que é o nosso público, né, que a praça não é necessariamente onde a gente vende aqui no nosso caso, mas para quem a gente vende, né, e, enfim, então é tentar estabelecer um alinhamento de verdade entre esses 4 pontos, principalmente, né? Aí vocês podem escolher se quiserem usar mais P's, menos P's, enfim, tem várias teorias. O importante é você ter um alinhamento. Algumas regras de ouro, que na verdade também básico, que é manter simples, né? Como eu falei, não precisa ser uma coisa super complexa, não precisa fazer um curso internacional e uma coisa, sabe, se prepara por anos. É simples, realmente. Importante ser realista, né? Buscar patrocínio da gerência, da diretoria, enfim, dependendo aí da empresa, mas buscar esse patrocínio, esse buy-in deles, conseguir verba, conseguir engajamento, super importante, às vezes tão importante quanto a verba em si, né? Mesmo que vocês tenham uma verba aí para geração, é conseguir o engajamento deles até para, enfim, compartilhamento de todas as news de marketing, tudo isso super importante, a gente está alinhado com o alto escalão mesmo, né? Não é alto escalão de marketing, mas da empresa. Né? E, enfim, aqui, como eu falei, para resultado, legal comparar itens semelhantes, planejar desde o começo como vai ser feita essa comparação, né? Por exemplo, lançar 2 campanhas, né, de um tópico similar. Como você vai comparar o que melhorou, o que não melhorou, o que interessa mais. Sempre ter isso também em mente para conseguir investir no que gera mais resultado. Né? Essa é a ideia. 4 grandes tópicos, aqui serve mais como um guia também, tá? Então, a estratégia outbound, que é quando você faz de dentro para fora, né? Que você faz a busca, que você realmente envia algo, né? Diretamente para a pessoa. E aí o inbound marketing, que é quando você compartilha conteúdo, né? Por isso, o inbound, gente, é basicamente conteúdo, que é o que vai fazer a pessoa vir até você, né? E aí é importante ter a estratégia, ambas estratégias, né? Não é, o inbound é o que funciona atualmente. Como eu falei, é um mix, tá? Mais importante que qualquer inbound, que qualquer digital, é trabalhar de maneira alinhada com todos esses pontos. E aí, por fim, a medição de resultados. Não esqueçam dessa medição também. Agora, pessoal, algumas táticas de marketing B2B. Aqui não vou entrar em detalhes, já falei da maioria delas também, tá? Mas vejam se vocês estão usando uma maioria dessas táticas, se tem alguma que vocês podem aprimorar, enfim, que é o que funciona melhor realmente para o nosso negócio de business to business. E aqui, para finalizar, algumas
dicas, na verdade, mais relacionadas ao que tem funcionado para nós, tá? São algumas métricas que a gente tem dentro de casa, que é, por exemplo, aqui de e-mail, né, que a gente enviar um e-mail, um toque único de e-mail é muito pouco efetivo, né, que a gente precisa enviar de maneira inteligente, criar uma campanha realmente do início ao fim, com alguns toques. Se a pessoa se interessou pelo primeiro toque, né, por exemplo, acessou o seu e-mail, você manda um segundo de segmento. Então é criar realmente uma campanha de e-mails inteligente, né? Não é que e-mail não funciona, que a gente ouve muito isso, né? A taxa de abertura é muito baixa, e-mail também não funciona mais, tem muito spam. De fato, é um desafio maior, né, do que era antigamente. Mas, se a gente tiver realmente uma campanha bem criada, que faça sentido, com conteúdo, que tenha, se possível, por exemplo, conteúdo de terceiros, né, algum material, IDC, ou de qualquer outro terceiro que realmente interesse, engaje, né? Então, isso funciona, né? Como vocês podem ver aqui, 4 vezes mais em campanhas coordenadas do que em e-mails individuais, né? Isso, a taxa de resposta dos nossos contatos. Então, tem aqui mais algumas dicas também para vocês de e-mail. Isso é tudo realmente dicas que funcionaram para nós, do que funciona e do que não funciona. Aqui de newsletter também, pessoal, que a gente tem trabalhado bastante com newsletter, tanto para vocês, né, quanto também newsletter para o nosso público de General Business, que essa é a minha equipe que entrega, né? E aí, como a gente pode ver aqui, é super alta a taxa das pessoas que cancelam a inscrição nessa newsletter porque recebe muitas peças. Então, a ideia de uma newsletter é compilar e não mandar tantas vezes, né? Mais uma vez, vamos pensar no cliente, no que é interessante para ele e não no que a gente quer enviar, né? Então, tentar compilar realmente o conteúdo interessante, relevante, educativo, né? Que assim, não seja um conteúdo de vendas. Aqui tem uma taxa aproximada para ajudar vocês na criação dessa campanha de conteúdo, que é o 90-10, né, esse mix. Então, 90% de conteúdo educativo, né, de mercado, de negócio, tá, mas que eduque, e 10% de conteúdo promocional, que a gente chama, né, que é o conteúdo de vendas, que é um conteúdo de solução, tá? Conteúdo de solução, gente, não é conteúdo educativo, tá? Conteúdo de solução é considerado promocional, porque aí a gente já está falando de uma solução nossa. Educativo é falar, por exemplo, do negócio relacionado àquela solução. Realmente, quando já fala de portfólio nosso, de serviço nosso, aí a gente já considera esses 10%. E é porque realmente, senão, essa taxa de cancelamento de inscrição vai ser muito mais alta, né? Não vale a pena para nós, não é nenhuma questão, assim, para a gente trabalhar de maneira inteligente, que vale a pena, tem que ser assim, né? Claro, né? 90-10, 85-15, mas que a gente seja muito mais de conteúdo educativo. E aqui, né, um desafio enorme, 8 segundos é o máximo tempo de atenção de uma pessoa. Então, se você não conseguir chamar atenção logo no começo, com, por exemplo, um tópico relevante, um hot topic, que a gente chama, que é aquilo lá que vai trazer realmente a pessoa para o nosso conteúdo, já dificulta mais, enfim, que ela leia a sua newsletter ou seu e-mail. Aí, na verdade, serve até para tudo, tá? E aqui algumas dicas, ter uma cadência que não seja pesada, né, que não seja demais, como vocês viram, fazer alguns testes de conteúdo, sempre, tá? Isso não só para newsletter, gente, para tudo, sempre que possível fazer esse teste para ver o que funciona melhor. Ser uma leitura agradável, interessante, nada muito formal, nada muito pesado, tá? Isso, mais uma vez, não só para newsletter, mas para tudo, tá? Isso aproxima a gente dos contatos. E a gente tenta trabalhar assim, até com vocês mesmo, sempre que possível, sempre que eu, por exemplo, crio alguma peça ou qualquer comunicação para parceiro, eu tento também me aproximar o máximo possível, não precisa mais daquela formalidade, daquela coisa engessada que a gente tinha antes, né? E aí aqui o website, acho que a dica principal do website é ser relevante, indicar claramente o que você faz, né? Aqui 46% deixa o seu website se não souber exatamente e claramente o que a sua empresa faz. Então, mostrar isso rápido, mostrar isso logo no início, né? Lá já, frase principal, lá
headline, já deixar super claro a sua proposta de valor, na verdade, não só o que você faz, a sua proposta de valor como um todo. Não menos importante também é ter um design atraente, né, ter uma navegabilidade boa, que seja rápida, que seja otimizado para mobile, como eu falei para vocês. Agora tem também bastante, até no nosso website, né, da SAP também, e muitos de vocês eu sei que também já usam, que é a inteligência artificial, chatbot. Então, tudo que seja esses canais de comunicação inovadores, né, que seja rápido, em tempo real, só abrir a janelinha e já perguntar, já ter contato com a nossa equipe de vendas. Então, sempre que possível, utilizarem isso. Não é uma garantia, né, de sucesso, mas é uma base para você ter sucesso no website. Aqui de multimídia, que é usar vídeos, animações, infográficos, né, realmente aumenta bastante o engajamento se a gente usa esse tipo de material. Então, investir um pouco também na criação de conteúdo, não só de texto, mas também vídeos animados. E aqui, pessoal, se vocês precisarem também de alguma ajuda, dica de fornecedores, a gente também tem, tá? Por exemplo, se você quiser criar um videozinho animado, né? Não um vídeo de depoimento de cliente, mas um vídeo animado, que são aqueles vídeos com imagens, que são bem legais também, chamam bastante atenção. Coisa rápida também, né? Não é vídeo... Mais de 1 minuto já é vídeo super longo, já é considerado um vídeo longo. Então, podem me pedir que eu tenho algumas sugestões bem bacanas, tanto para depoimento de cliente, por exemplo, quanto também para vídeos animados, tá bom? Tem meu e-mail aqui no final da apresentação, aí vocês podem entrar em contato direto comigo, tá bom? Aqui em relação aos blogs, né, 78% das empresas... desculpa, gente, tem um erro aqui, que postam, né, que fazem blog posts diariamente, adquiriram clientes por esse meio. Então, o blog post, na verdade, ele demanda um pouco mais da gente, né, porque a gente precisa alimentar com conteúdo de fato, né, um texto, uma coisa maior do que um post numa rede social, né, mas é realmente um conteúdo educativo que vale a pena, é relevante, né, você consegue clientes de fato a partir daí, então... fazer um formato amigável, você ter um conteúdo rico, não precisa ser um conteúdo longo, né, mas é um conteúdo rico, né, que seja o suficiente só para a pessoa entender bem de cada tópico que você está abordando, tá? E aí, claro, você pode compartilhar esses blog posts em redes sociais, textos mais curtos, mais informais, e aí leva também para um blog, ou enfim, que você tenha, né, no LinkedIn alguns blog posts criados, tá? Não precisa ser uma página de blog necessariamente, tá? O blog post pode ser no LinkedIn mesmo, que dá para a gente criar por lá, né? E aí, aqui, em relação ao material aberto e fechado, né, 76% em média dos compradores, eles estão dispostos, de fato, a fazer um registro de um material fechado, mas, nesse caso, esse material fechado, gente, tem que ser um material de mercado, preferencialmente, né? Não vamos fechar o material de solução, não faz sentido fechar o material de produto, de solução, tá? Não faz, não tem uma relevância, né, que justifique fechar o material. Então, aqui, né, Stop Selling, Start Helping. Vamos realmente trabalhar bastante no conteúdo aberto, conteúdo educativo, que seja aberto, e escolher alguns poucos materiais fechados que sejam relevantes para a pessoa fazer a sua inscrição, né? É nesse caso que a pessoa está disposta a fazer um registro. É um material mais longo, um material mais elaborado, ou um infográfico de mercado, algo que seja realmente relevante, tá? E aí, o restante, deixar aberto mesmo. A gente costumava aqui na SAP mesmo fechar muito mais materiais eram fechados, né? A quantidade de materiais fechados era imensa no nosso website, campanhas em geral online. Agora, a maioria deles é aberto, né? Porque a gente precisa entregar conteúdo. Então, pelo fato de precisar entregar conteúdo no estágio inicial, né, do namoro, entre aspas, aí com o nosso prospect, precisa deixar o material aberto, tá? É justamente por isso. Aqui, para finalizar então, social media, né, não precisa nem dizer muito porquê, todos sabem, cada vez mais utilizado, mobile, social media, caminham aí muito próximos também, tempo real.
fazer uma live, compartilhar fotos de bastidores, tudo isso funciona super bem. Fazer a escuta social, como eu falei antes no comecinho da sessão, porque da mesma maneira que um cliente feliz pode falar para 2, um cliente infeliz fala para muito mais, então façam a escuta social, até mesmo de concorrentes, tá? Vale a pena para saber o que está acontecendo fora, né, do nosso negócio especificamente, um pouquinho fora de casa também, tá? E a escuta social de clientes, de concorrentes, disso tudo, para a gente ter esse cenário geral, tá? E aí o LinkedIn, que continua sendo a plataforma principal de, enfim, corporativa, né? Executivos aí dizem 90%, uma quantidade super alta, que é de fato a plataforma mais eficaz para geração de leads. Então, eu não vou entrar em nenhum detalhe de LinkedIn, mas a gente tem um programa, só para compartilhar rapidinho com vocês, um programa chamava Social Selling, agora chama Digital Selling. Basicamente, é a mesma coisa, é o programa de Social Selling melhorado, na verdade, um conteúdo um pouco mais elaborado e rico. Vocês têm direito a licenças do LinkedIn Sales Navigator, que é a licença Premium, tá? Então, busquem informação, qualquer coisa, podem me mandar um e-mail, meu e-mail está aqui já no próximo slide, quando acabar a sessão, ou falem com o PSA de vocês também, para ele ajudá-los nesse processo. É super tranquilo, é um treinamento. Logo em seguida, vocês já vão ter acesso à licença Premium de vocês. Tá? E o LinkedIn é excelente, uma ferramenta que continua super relevante no mundo corporativo. Nenhuma outra chega perto do LinkedIn. Existem várias, né? Já existem muitas outras, mas o LinkedIn segue sendo aí o principal. Tá. E aí, em relação ao webinar, gente, 22 minutos é o tempo médio que uma pessoa permanece atenta, de fato, em um webinar. Então, quando a gente for fazer o webinar para cliente, super importante pensar nisso, né? Tentar fazer pitch, ao invés de uma sessão, você fala, poxa, eu tenho tanta coisa para entregar, mas é importante a gente tentar, que seja fragmentar em 2, 3 sessões, fazer uma cadência, uma série, né? Ao invés de fazer tudo em uma sessão só. Então, só 40% também realmente aprende o conteúdo do webinar, realmente absorve o que foi entregue na sessão, né? Então, é importante a gente ter isso em conta, enfim, para criar pitches, criar sessões mais curtas, com conteúdo bem poderoso e relevante. E aqui, para finalizar de vez, último slide da sessão, casos de clientes, né? Por último e não menos importante, na verdade, pelo contrário, como parte, né, do nosso conteúdo, da nossa estratégia de conteúdo da empresa, ter casos de clientes, seja vídeo, seja escrito ou ambos, que é o melhor, né? É muito, muito importante mesmo. Os compradores procuram casos de depoimentos de colegas, eles buscam essas pessoas para saber como foi a experiência, enfim, eles tomam decisões mesmo influenciadas por conteúdo positivo de um cliente nosso. Então, trabalhar com a fidelização do cliente é importante até mesmo para isso, para você ter clientes felizes o bastante para aceitarem fazer esse tipo de material para você, né? Se o cliente não estiver totalmente feliz, ele não vai querer se expor falando sobre algo que vocês fizeram em conjunto, né? Então, tenham clientes felizes. Caso já tenham, espero que sim, acredito que sim. Trabalhem bastante nesses casos, eu sei que muitos de vocês já fazem isso bastante, até mais que nós, mas quem ainda não faz, comecem, tá, gente? É um material super importante, super bacana, é legal, é interativo também, faz uma entrevista ou faz um depoimento. Mais uma vez, se precisarem de agência, me avisem que a gente ajuda vocês nisso, tá bom? E nossas agências, assim, a gente já negociou o preço, a gente passa para vocês o mesmo preço que eles praticam com a gente, tá bom? Então, pessoal, esses são meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Caso precisem de dicas, de informação da agência ou tenham qualquer dúvida, podem me avisar que eu ajudo vocês, guio vocês aqui para o pessoal da SAP certo, né? É importante aqui, a gente diz que não é saber tudo, é saber para quem, né, direcionar. Então, estou aqui há 6 anos e meio, já sei para quem direcionar todo mundo. Então, contem comigo, espero que tenham gostado do conteúdo e teremos mais um esse ano, então até a próxima. Obrigada, tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, gente.